Ah, meu Deus do céu! E aí, muita animação por aí? Muito barulho, Dalcides do céu, é barulho que não acaba mais. Meu Deus do céu! Tá muito agitado a vida aí na sua cidade? Dalcides, estamos aqui, ó, ritmo total. Então vamos fazer o seguinte, esse programa vai ser para acalmar o coração, acalmar a alma. A gente está vivendo um momento especial de bênçãos, de graças. E eu peço que a palavra de Deus nos ilumine. Por isso eu digo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó, você pode, ao longo desse programa, ir entrando em contato comigo, dalcides@redevida.com.br. Esse é o endereço para você entrar em contato, deixar sua mensagem, seu pedido de oração. Um mês especial em que temos pedido cura e bênçãos, cura do corpo e da alma. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todos nós. Amém. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem um livro no Antigo Testamento, que é o livro do Levítico, capítulo 6, versículo 13. Levítico, você já ouviu falar sobre esse livro da Bíblia? Você sabe que a Bíblia tem 73 livros, né? Um deles é o livro de Levítico. Deus havia dado uma ordem clara. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso está no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, conforme aparece na tela da Rede Vida. A chama do altar não era só um símbolo, era presença, era encontro, era entrega, era vida. Mas havia um detalhe importante. O fogo não se mantinha sozinho. Ele foi aceso por Deus. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 24. Mas agora, dependia de cada um daqueles sacerdotes a missão de manter aquela chama viva. Por isso que todos os dias o sacerdote fazia a sua parte. Colocava a lenha, tirava as cinzas, mantinha a chama acesa. Não tinha plateia, não tinha aplauso, não tinha música. Era só ele, o altar e a responsabilidade de zelar pelo fogo. E que aquele fogo não se acabasse. Aqui, a gente tem algo, apenas um símbolo. Aqui é apenas um símbolo, tá? Uma vela, por exemplo. E quando a gente acende essa vela, o significado de acender uma vela é dizer: a luz de Deus está entre nós. A nossa fé está viva. O povo, naquela época, antes de Cristo, via o sacrifício. Deus via o coração que cuidava da chama. Mas o que é que esse texto diz para mim e para você? A fé que nós recebemos, a fé que nós recebemos como graça de Deus, foi algo depositado em nós, desde a mais tenra infância. E talvez você tenha aprendido a chama da fé, tenha acendido a chama da fé, e essa chama continua acesa, porque você foi ensinado, quem sabe pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu padrinho, sua madrinha, quem sabe uma tia, quem sabe a vovó. Gente, eu estou falando hoje de trazermos em oração, nesta segunda-feira, aquelas pessoas que nos ajudaram a ter fé em Deus, na vida, a ter fé nos momentos mais difíceis. Quem foi que ensinou a fé para você? Quem foi que ensinou você a acreditar em Deus?
Me vem aqui a imagem da minha mãe, Dona Doraci, lá em Piracicaba. Me vem a imagem do meu pai nos levando nos domingos de manhã para a missa. Me vem a imagem da catequese feita ali naqueles bancos da Igreja Imaculada Conceição em Piracicaba. Me vem as irmãs que estavam ali próximo dessa igreja e que me ensinavam a fé. Me vem a imagem do Padre Jorge em Piracicaba, me ensinando a fé. Você viu que eu parti de um texto antigo, em que o Senhor diz: a chama foi acesa, mas agora compete a vocês cuidarem para que essa chama, que significa a fé, não se apague. Eu tenho aqui um endereço, e você pode compartilhar comigo o nome das pessoas que te ajudaram a ter fé. As pessoas que te ajudaram a fazer o caminho da fé. Hoje eu quero me lembrar delas com todo o amor do meu coração. Quero unir esses nomes todos e agradecer a Deus, porque se a chama da sua fé está acesa hoje ainda, é porque algumas pessoas foram sinais de Deus, da bondade dEle, da misericórdia dEle, e ajudaram você a continuar firme, forte, sem desanimar. Me dá os nomes, e eu vou colocar aqui agora, dalcides@redevida.com.br, e nós vamos agradecer a Deus, as pessoas de coração bonito, que nos ajudaram e nos ensinaram a ter fé. Por isso eu te louvo, Senhor, nesta manhã de ação de graças. Obrigado por tudo, Senhor, pelas pessoas, de forma especial hoje, que me ajudaram a acreditar, a ter fé, a falar da Tua presença na minha vida, Senhor, a viver a Tua presença na minha vida. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vem comigo que está só começando. Vamos lá, força, vai! Tá. Tudo bem? E você tá aí, ó, animada, pulando, meu com Deus certeza. do céu. Ó, você que tá em casa aí, Dalcides, nós estamos aproveitando esses dias para descansar, para festejar, tá ótimo. Viva o carnaval do jeitinho que você gosta, mas ó, sempre com bom senso, com critério, hein? Verdade. É E isso. com saúde, porque você tem um tempinho em casa com a família, e aí você ainda assim acorda cansado. Nossa, Tatá, não consigo, mês de fevereiro, nem fazer uma caminhada, porque eu tô com dor, sabe? Deixa eu te explicar. Magnésio já ajudou milhares de pessoas, é o número 1 do Brasil. Ganhou selo ano passado de melhor tratamento do Brasil por causa da altíssima qualidade. Então isso aqui, ó, tem vitamina B5, B6, turbina o teu cérebro. Em uma semana, você vai lembrar disso. Vou acordar melhor. Você vai dormir melhor sem esse pensamento acelerado e as dores crônicas. Presta atenção. Quando a gente fala de hérnia de disco, uma pessoa que sofre com hérnia de disco fica travado. Quem sofre com artrite, artrose, dói o joelho, condromalácia. Aí que você não consegue mesmo fazer uma caminhada. E a doença adora o ambiente inflamado. Às vezes você acorda se sentindo sozinho, desanimado, triste. Nossa, Tatá, o magnésio ajuda inclusive nisso. Sabe por quê? Às vezes até essa ansiedade, esse pensamento acelerado é a falta de vitaminas. Magnésio da Joy é ligamentar, ele segura todas as outras no corpo. Então em uma semana você se sente outra pessoa. Parece que o dia tem 48 horas. E você vai vendo que as dores pelo corpo vão indo embora, as cãibras, tem gente que acorda na madrugada e fala assim, ai, aquela dor, né, aquela cãibra, isso não vai mais acontecer. Uma outra coisa bacana também, você vai começar a perceber que
que regula as batidas do coração. O magnésio, ele é chamado de o maestro dos minerais, ou seja, aquele que vai levar o cálcio para o lugar certo, aquele que vai te ajudar no dia a dia, te dando mais disposição, porque quando a gente dorme melhor, e uma das funções do magnésio é ajudar a gente a dormir melhor, no dia seguinte, o nosso humor muda e muda para muito melhor. Então eu quero você descansado, eu quero você de bem com a vida, eu quero você sem dores e eu quero você realmente aproveitando não só os dias de carnaval, mas os 365 dias do ano. Agora vamos fazer o seguinte, combina aqui comigo, porque a Bíblia fala em Filipenses, eu adoro esse versículo, cresceis em amor e em percepção. A gente precisa perceber, não só a pessoa que está do lado, o esposo, a esposa, os filhos, mas também olhar e falar, eu não tô legal. Eu não tô bem, eu posso ficar melhor. Estou precisando de ajuda. Preciso de alguma coisa. Nossa, eu abaixo o joelho, faz um barulho. Eu deito para dormir, não consigo. O magnésio ele é responsável pelo ATP, contração e relaxamento do músculo. Melhora o cérebro, cuida daquilo que você não vê. Sabe, tem muitas doenças silenciosas. Colesterol, quando sobe pressão, não avisa. Gordura no fígado. Liga já 0800 591 1101. Aproveita que você tem um tempinho hoje. E tem um vídeo que ilustra e conta tudo pra gente. Vai lá. Você está se sentindo cansado, dolorido, até mesmo sem disposição? Então você precisa conhecer o magnésio da Joy. Um poderoso mineral com propriedades analgésicas capaz de ajudar no tratamento de mais de 300 enfermidades reumáticas, como artrose e artrite, além de auxiliar na prevenção de doenças como a hipertensão e a trombose. O magnésio da Joy também possui uma capacidade de absorção 4 vezes maior do que o magnésio comum, porque utilizamos o magnésio quelato. As vitaminas B5 e B6 presentes em nossa fórmula auxiliam na sua cognição e disposição. Esses benefícios você só encontra no magnésio quelato Joy, sua rotina longe das dores. Pegou o telefone e ligou, 0800 591 1101. Magnésio, gente, tem que ser da Joy, tá? Agora é o seguinte, você vai ganhar, aproveita esse dia para você descansar, você precisa gerar conforto para sua vida, você precisa perceber, poxa, eu não tô legal, preciso ter um tempo de descanso, não é só o trabalho, não é só o carro, sabe por quê? Tua principal ferramenta de trabalho não é o seu celular, não é o seu carro, não é o seu computador, é somente seu corpo. Então você vai ganhar esse massageador de pescoço que eu acho uma delícia, olha isso aqui, como movimenta. Olha para você que dirige, fica horas no trânsito, descansando. Aí chega em casa, você coloca aqui, nessa região aqui. Ai, que delícia. Aí você fala assim, Dalcides, parece que a vida tá ficando mais leve. Eu quero te ajudar a ter uma vida mais leve. Agora 0800 tem que ligar, hein? 591 1101. Desconto, não é caro porque Joy é fábrica. Só que hoje, essa semana, valor reduzido de verdade para você. Então assim, aquele precinho pequeno, pagamento facilitado, você vai ganhar um massageador profissional de pescoço. Só ligar. 0800 591 1101. Obrigada, Fica na Del. paz, Bênção, Deus abençoe. amém. Vai lá, força, vai. E 700 anos, hein? Tá aqui, 1.600 anos. Confissões de Santo Agostinho. Eu li um texto hoje de manhã e o texto tá sublinhado, né? Aí todo mundo começou a escrever, Dalcides, eu não sabia que ele tinha dito isso, eu não sabia que estava escrito isso. Dalcides, tá aqui, minha mãe, e no íntimo o recordo, queria instigar-me. Ele escrevendo sobre a mãe dele, Santa Mônica. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse texto, que é um texto profundo, é sabedoria e sabedoria profunda, mas eu transformei esse texto nesse texto aqui. Ou seja, tudo que era palavrinha difícil eu fui tornando palavrinha fácil. E surgiu esse texto com um ensinamento. Olha o ensinamento aqui. Então acontece assim. Eu vou ler para você. Porque se você sentir no coração que você quer esse texto, você vai escrever para mim. dalcidesaqui@gmail.com. Se você quiser esse texto, que eu vou ler agora para você, mas deixa primeiro eu ler. Se você quiser, você fala, Dalcides, manda esse texto para mim. Eu gostei. O texto não é meu.
O texto é de Santo Agostinho. Mas eu acho que é legal ter um texto de Santo Agostinho para você falar assim, olha, quando Santo Agostinho, sabe o que ele disse no livro Confissões? Então tá aqui, ó. Santo Agostinho, qual é o livro? Confissões, tá? Qual é o título? O título que eu dei, quando a voz de Deus vem pela voz da mãe. Quando a voz de Deus vem pela mãe. Olha que Santo Agostinho escreveu. Agora é ele falando, não sou eu. Minha mãe, eu me recordo, queria me convencer a não cair na promiscuidade. E, sobretudo, a não me envolver com a mulher de ninguém. Aqueles conselhos pareciam coisa de mulher. E eu sentia um pouco de vergonha de aceitar esses conselhos. Na verdade, eram palavras de Deus, ditas por meio da minha mãe. Só que eu não percebia isso. Eu pensava que ela falava apenas por si mesma, sem entender que era Deus que me aconselhava. Acabei me perdendo, sem enxergar o erro. Entre meus amigos, eu também sentia vergonha de ser menos indecente do que eles. Ouvia meus colegas se gabando de coisas erradas que faziam. Queriam parecer ainda piores do que realmente eram. E quanto mais se gabavam, mais eram admirados. No desejo de ser elogiado, eu fingia ter feito coisas erradas, mesmo quando não tinha feito, só para ser aceito pelo grupo e não parecer inocente ou puro demais. Palavras de Santo Agostinho. Aí eu falei, qual que é o ensinamento que eu trago para a vida desse texto aqui de Santo Agostinho? E eu criei uma frase que é o ensinamento. Quando desprezamos a voz do amor, e nesse caso a voz da mãe da gente, acabamos ouvindo os gritos do mundo. E o preço disso é sempre a perda de nós mesmos. Quando desprezamos a voz de quem ama a gente acaba ouvindo os gritos do mundo. E o preço disso é sempre a perda de nós mesmos. Se você quiser esse texto de Santo Agostinho, para você guardar, um texto escrito 1600 anos atrás. E eu traduzi esse texto de uma forma bem simples, para que todo mundo entenda, inclusive eu. Quando desprezamos a voz do amor, acabamos ouvindo os gritos do mundo. E o preço disso é sempre a perda de nós mesmos. Santo Agostinho, rogai por nós. Rogai por nós. O nome desse anjo é mãe, é mãe. O nome desse anjo é mãe, é mãe. Ele é jornalista, telecronista das celebrações pontifícias, diretor responsável do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, Silvonei Protz. Eu tenho um carinho, uma admiração tão grande que cada vez que ele vem aqui, eu digo o quão eu já aprendi, o quão importante ele é na minha vida. Já aprendi muito com você. Silvonei, seja muito bem-vindo.
é um bom dia. Que alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado pelas portas abertas, né? Não só as janelas, mas as portas, os portões também. Deus abençoe você. Eu sempre aprendo algo novo com você. E você me despertou para Bento XVI. Bento XVI, o nosso cardeal Ratzinger, ele realmente é marcante na história do mundo, num determinado período, inclusive como Papa, mas eu não tinha ainda atinado o quão importante é, inclusive depois da sua morte. Ele continua, as suas ideias, seus pensamentos, seus livros, seus ensinamentos, continuam a tocar vidas. Mas aí você, no meio dessa importância toda, diz Bento XVI, simplesmente um catequista. É simplesmente um catequista ou é esse homem de assim, uma sabedoria esplêndida e que continua para sempre? Veja só, quando nós começamos a pensar em algo para trazer e tirar, melhor dizendo, da gaveta tudo aquilo que ele nos deixou, né? Dentro de uma realidade teologal, com tantos escritos seus, né? A ópera Omnia dele realmente é enorme, e as pessoas poderiam se assustar de ver tanta coisa. Eu falei, por que eu não teria essa fadiga, que para mim não é uma fadiga, mas é um nutrimento, poder ler o que Bento XVI nos deixou, né? E tirar da gaveta para as pessoas. Nós fizemos o primeiro simplesmente, né, um peregrino, e agora simplesmente um catequista, porque a minha visão de um catequista é a visão que tinha Bento XVI, de levar as pessoas a caminharem na sua fé. E esse caminho da fé que, como você sabe, é um dom, mas tem que ser regada, né? Tem que ser nutrida. A fé faz parte da nossa existência, no nosso caminhar. Se você atrofia a fé, você vai levantar cedo sem aquele desejo de viver. Você que está em casa e está nesse momento, assim, se recordando, lembrando de Bento XVI, talvez assim, algumas imagens estejam na sua mente, no seu coração. Eu tenho uma, que é quando ele é anunciado como novo Papa. Temos um novo Papa. E ele aparece naquela sacada de São Pedro e eu observo um homem um pouco tímido no seu olhar, nos seus gestos. A timidez era uma das suas características? Veja só, me fizeram várias vezes essa pergunta, como era ele, né? Caracterialmente. A timidez, naturalmente, é nos seus próprios gestos. Você recordava o primeiro momento que ele sai, né, no balcão central da Basílica, o que ele faz? Isso. Ele não sabia o que fazer com as mãos. Exato. Ele levanta, né? Exato. E a mesma coisa é quando ele veio ao Brasil, quando ele voltou, né, daqui do Brasil, que nós tivemos um encontro com ele, ele me olhou e disse, olha, vocês brasileiros me ensinaram a sorrir. Porque é uma característica do brasileiro, o abraço e o sorriso. O dia que perder o sorriso brasileiro, não é mais brasileiro, né? E ele falava justamente isso como uma conquista. Daí me veio justamente, por que ele iria sorrir? Ele passou a vida inteira com os livros, ia ficar sorrindo para os livros, né? Então, ele estava se reinventando também como pessoa, né? Era um processo também para ele. A simplicidade, a gente vê nele, no seu olhar, na maneira que ele via as pessoas, e muitas vezes ele abaixava a cabeça e se olhava assim, né, quase meio torto, assim, mas justamente pela sua timidez. Não era uma pessoa expansiva, mas quando tinha uma caneta na mão, seu coração se abria e ali não era mais tímido, não. Tem um texto no livro, uma das suas audiências, no dia 15 de fevereiro de 2006, em que ele fala sobre a Virgem Maria. E é uma reflexão sobre o cântico da Virgem Maria. Está na página 58, 59, esse livro. Esse livro é da editora Ângelos. Maravilhosa. A minha querida amiga Maristela, que me ajuda a trazer, né,
ela que abriu também as portas da Ângelos para que a gente pudesse, né, trazer de uma maneira diferente o nosso Ela Bento 16. ela realmente é um talento mesmo. De vez em quando ela aparece por aqui. De vez em É, quando mas ela tá aqui. tem que vir mesmo. Agora é o seguinte, você que está em casa, qual que é a forma como o nosso bom e eterno bom Papa Bento XVI, como é que ele se refere à Nossa Senhora? O que é que ele diz a partir do cântico da Virgem Maria? É a página 58 e 59 que eu vou trazer daqui a pouquinho essa inspiração. O relacionamento do Papa Bento XVI com Nossa Senhora, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vem comigo, vamos lá. Agora eu vou fazer um bloco dedicado a Nossa Senhora e qual que é a relação entre Bento XVI, o nosso bom Papa, e Nossa Senhora. Ele foi conhecido como um Papa mariano. Eu me lembro de João Paulo II, São João Paulo II hoje, que tinha assim essa marca, né, do totus tuus, Maria, todo de Maria. Bento XVI foi conhecido com essa marca mariana? Veja só, na continuação, e nós temos que recordar que a sucessão apostólica, né, quando termina um período de um Papa e começa o outro, não é que se interrompe uma ideia ou uma maneira de ser da Igreja, a sua tradição. É uma continuidade, é uma sucessão apostólica. E Nossa Senhora sempre esteve como um elo entre, vamos dizer, nessa caminhada e nessas passagens apostólicas que nós tivemos. Você recordou bem. João Paulo II, inclusive, quando o secretário, cardeal Zivit, hoje, né, emérito de Cracóvia, que era o secretário pessoal do Papa João Paulo II, falou, olha, na Praça São Pedro está faltando algo. E João Paulo II, o que está faltando? Tem de tudo. Ele falou, Nossa Senhora. E ali tem, no edifício, no Palácio Apostólico, a imagem de Nossa Senhora e o totus tuus, o todo teu, né? Que é entregar. Nós temos agora Leão XIV também. Leão XIV tem uma veneração enorme por Nossa Senhora. Bento XVI, absolutamente. Mas veja só, ele traduzia, se você lê os textos de Bento XVI, quando ele fala de Nossa Senhora, fala da ternura de uma mãe. Essa mãe que nos acompanha, que está sempre ali, que é uma continuação do pensamento também de João Paulo II, né? A mãe é aquela que abriga, aquela que dá repouso, aquela que está junto. Nosso Papa Francisco, né? Veneranda memória, o que ele fazia quando viajava? Ia a Santa Maria Maior. Ele foi mais de 110 vezes o Papa que mais visitou Santa Maria Maior, porque ele ia entregar a viagem dele, apostólica, depois voltava e o primeiro gesto era ir a Santa Maria Maior agradecer os êxitos da viagem. Inclusive hoje os restos mortais dele estão ali na Santa Maria Maior. E que não era para ser, porque quando, não sei se você sabe, quando ele... O vigário, vamos dizer, que era um polonês, falou, Santidade, o senhor nunca pensou de ser sepultado aqui? Quer dizer, ele estava bem ainda. Ele falou, não, o Papa é sepultado no Vaticano, dentro da Basílica de São Pedro. Passou um certo tempo, ele teve uma intuição de Nossa Senhora. Eu digo isso porque nós ouvimos da boca do nosso Papa Francisco, dizendo que deveria estar lá. E ele pega o telefone e liga para o vigário. Vem aqui que nós temos que conversar. E ali começa, então, levou 2 anos para isso, hein? 2 anos para depois arrumar o lugar. E onde é o lugar? Onde está o nicho, onde está o seu túmulo, era um lugar onde se guardavam, né, os rodos, as coisas para limpar. Pra vocês terem uma ideia, hein? Para limpar a basílica. E lá que ele escolheu ser sepultado. Eu até vou pedir para a minha produção de encontrar essa imagem, uma imagem que ficou muito conhecida nesses últimos tempos, o túmulo do Papa Francisco dentro da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar isso, daqui a pouco tem mais conversa com Silvonei Protz,
Gente, lançamento do livro Simplesmente um Catequista, Bento XVI, Simplesmente um Catequista, volume 2, da editora Ângelos. Vem comigo, vamos lá, força! Ó, eu vou anunciar um produto para vocês que eu tenho assim o maior carinho, o maior amor, porque me lembra os antigos. Meus avós, por exemplo, cultivando ora pro nobis lá no quintal. E a gente ia lá, pegava aquelas folhas de ora pro nobis e depois a gente macerava aquelas folhas. Aí você que está em casa falando assim, Dalcides, era isso também que eu fazia. Então, eu via os adultos fazendo. Mas hoje em dia, minha gente, nós temos a mesma qualidade do ora pro nobis associado ao camu-camu. Camu-camu é uma fruta exótica da Amazônia que vai te ajudar a combater aquela sensação, sabe assim, de fraqueza, desinteresse por fazer as coisas porque o organismo não está ajudando. E eu quero que esse composto de vitamina A, vitamina C, vitamina do complexo B, ferro, zinco, proteína, tudo isso te ajude a tornar o seu organismo mais resistente, mais forte, como um escudo protetor dentro do seu organismo. 0800 024 6910. Por que eu quero que você utilize o Ora Pro Nobis mais Camu-Camu da Eleve? Porque é este Camu-Camu mais Ora Pro Nobis que vai te dar muito mais agilidade para você poder fazer as coisas do dia a dia, as tarefas do dia a dia. Este Ora Pro Nobis mais Camu-Camu vai te ajudar no dia a dia a enfrentar aquela sensação de estômago. Sabe quando você percebe assim que assim, aquele inchaço aqui na região da barriga? Por quê? Quando você passa a usar o Ora Pro Nobis mais Camu-Camu, você vai perceber que o seu intestino vai funcionar melhor. Então eu quero você com o intestino funcionando bem, eu quero você com mais disposição. Inclusive, o Camu-Camu vai te ajudar 10 vezes mais disposição para você fazer as coisas que você costuma fazer no dia a dia. Sem aquele sofrimento de ir se arrastando para poder fazer. Pegou o telefone e ligou 0800 024 6910. Outra coisa importante, o Ora Pro Nobis mais Camu-Camu vai te dar a sensação de saciedade. Como é rico em proteína, você vai começar a perceber que você vai comer menos. E comendo menos, você naturalmente vai perder medidas, você vai emagrecer. Então, uma das características, um dos objetivos do Ora Pro Nobis mais Camu-Camu é ajudar você a perder peso. Ó, você vai comprar agora pelo 0800 024 6910 os seus envelopes. Vão chegar aí na sua casa nos próximos dias. Só que se você aproveitar agora, durante o meu programa, nesses dias especiais de festa de carnaval, tem um brinde especial para você. Roda o vídeo. Agora, quem cuida da saúde com a Eleve recebe mais. Além de cuidar de você por dentro, a Eleve traz um brinde especial, uma panela de pressão elétrica espaçosa, pensada para facilitar o preparo das refeições do dia a dia. Mais conforto na cozinha e mais tempo para você. Um presente útil que faz diferença na rotina. Garanta seu pedido Eleve e receba seu brinde. Ligue agora. Ó, 0800 024 6910, essa panela linda é um presente para você. Outra coisa importante, hein, gente? Você vai começar a perceber que utilizando o Ora Pro Nobis mais Camu-Camu, as pessoas que estão ao seu lado vão começar a notar uma certa diferença. Você vai estar mais disposta, você vai estar mais segura, você vai estar com a sua pele mais bonita, porque quando o intestino funciona melhor, sua pele vai ficar mais bonita. Você vai entrar naquele casaquinho, fechar o casaquinho e perceber que você está perdendo medidas. Então, 0800 024 6910. Esse produto, Ora Pro Nobis mais Camu-Camu, atende a todas as especificações da Anvisa. Pega o telefone e ligue agora, 0800 024 6910. Ó, quando eu falo de Ora Pro Nobis mais Camu-Camu, estou falando de saúde que vem da natureza. Força, vai lá. Você sabe que minha produção disse assim, ô Dalcides, a gente já encontrou. Dá uma olhadinha nessas imagens que você vai ver agora. Tá, a gente vai ver agora o nosso bom Papa trazendo as flores. Essa é a Santa Maria Maior, né? Pela Salus Populi Romani. Essa imagem de Salus Populi Romani, diante da qual o Papa Francisco foi tantas vezes, agora temos a presença também. E aí, agora sim, a imagem. É um lugar muito simples, né? Tem uma luz
caracterizado pelo crucifixo, muito simples, que ele carregou, né? Que depois era um crucifixo de latão, né? Não era nada de ouro ou prata, mas era latão. E hoje é um dos lugares mais visitados de Roma, né? Nesse lugar a gente percebe que a simplicidade de Francisco deveria estar ali mesmo. Não tem nada a não ser Franciscos. O Papa recorda os gestos de Papa Leão, recorda os gestos do Papa Francisco, que ia levar sempre um buquê de flores à mãe, né? E quantas das suas viagens, no meio das viagens, alguém lhe dava flores para levar a mãe, e ele, eu vou levar. E quando ele foi, por exemplo, ao Iraque, lá no meio do Iraque, alguém lhe deu flores, eu vou levar para a mãe. E ele foi. Então, a volta era sempre ali, o momento em que ele... E olha, tem sempre uma rosa branca em cima do seu túmulo, não? Simplesmente escrito, Franciscos. Eu me uno nesse momento pedindo bênção, proteção dos céus, carinho de Nossa Senhora. São tantas as pessoas que me acompanham aqui pela Rede Vida. E talvez nessa segunda-feira, no meio de tanto barulho desse mundo, e você precisando de um pouco de paz. É por você que nós rezamos juntos e com você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós rezamos a nossa segunda Ave Maria, agradecendo a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, pelo nosso bom Papa Francisco, pelo nosso bom Papa Bento XVI e pelo nosso bom Papa atual, Leão XIV. Eu peço por aqueles que, de alguma forma, estão nesse momento precisando de direção. Olhem para esses que são nossos pais espirituais. Sob a proteção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora os conduza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste livro, Bento XVI, simplesmente um catequista, a página 85 diz assim: ao contemplar Maria na glória celeste, compreendemos que também nós, para nós, a terra não é a pátria definitiva, e que se vivermos voltados para os bens eternos, um dia partilharemos a sua mesma glória, e também a terra se tornará mais bela. Disto temos a certeza. Do alto, Maria acompanha os nossos passos com doce trepidação. Alenta-nos nos momentos incertos e de tempestade. Tranquiliza-nos com sua mão materna. Continuemos sob a guia de Maria a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Esse programa é para trazer a paz que o seu coração precisa,
Silvonei é um dos homens de espiritualidade que mais eu assim admiro, pela experiência que tem, pelo contato que tem junto à Santa Sé e a profundidade com que fala das coisas de Deus. Daqui a pouco, mais entrevista. Vem comigo, vamos lá. Na Epístola aos Efésios, São Paulo lembra aos seus leitores a época anterior à conversão deles. Então, a sua situação era marcada pela falta da promessa. Eram homens que, sem esperança e sem Deus, viviam nesse mundo. Observação semelhante encontramos na primeira epístola aos Tessalonicenses. Nessa carta, Paulo fala da esperança de além-túmulo aos cristãos gregos, a fim de que não vivessem na tristeza, como os outros que não têm esperança. Dessas duas passagens, podemos concluir que, segundo São Paulo, a marca do cristão é a esperança, e a do ateu, ao contrário, a falta de esperança. Ser cristão é ter esperança, estar garantido por ela. Segundo esses textos, a esperança não é apenas um artigo qualquer de fé, como muitos outros, mas precisamente a definição da existência cristã. Silvonei, fizemos a entrevista. Certamente você gostaria de falar muitas coisas, mas sim, para encerrarmos esse nosso encontro, o que é que você destaca do livro Bento XVI, Simplesmente um Catequista? Veja só, nós temos um verdadeiro exército de catequistas no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aquilo que nos deixa Bento XVI é uma estrada na qual nós podemos caminhar com pés sólidos nesta fé. A fé que é um dom de Deus e que tem que ser regada todos os dias. Eu creio que está exatamente aí a grande contribuição que nós queremos dar também com um homem que nos trouxe tantas e tantas coisas bonitas que nascem do seu pensamento. Coisas que muitas vezes difíceis de entender e que se coloca com uma transparência tão grande. E é isso que a gente quer, que as pessoas possam basear a sua fé e o seu caminho de fé em sólidas mensagens, em sólidos testemunhos, em sólidos documentos que nós temos aqui. Recordando, vocês falavam agora da esperança. A nossa religião é fruto de um encontro e a esperança para nós tem nome. Silvonei, eu vou te pedir uma última delicadeza. Se você pode terminar esse nosso encontro lendo este parágrafo, que é o penúltimo parágrafo e que fala sobre a importância da alegria nas palavras de Bento XVI. Devemos redescobrir a alegria de sermos cristãos. A alegria de sermos amados por Deus, salvos por Ele. A alegria da paz e do respeito pelos outros. De sermos pessoas que acolhem os outros. Nosso mundo precisa dessa alegria de Deus que é possível em nossa humanidade tão ferida. E nós podemos levar essa alegria ao mundo. Obrigado. Te agradeço de coração. Obrigado a você. Obrigado mais uma vez, tá? Deus abençoe você. Deus abençoe a Rede Vida, meu amigo Neto, a todos vocês. Posso pedir uma dedicatória nesse livro? Deve? Não, é imperativo. Vamos fazer o seguinte, e nós vamos fazer também nos próximos dias um sorteio desse livro. Então, ele vai deixar um autógrafo, né, para mim e também para um telespectador da Rede Vida, tá bom? Olha, minha gente, quando eu faço esses programas aqui pela Rede Vida, é num desejo assim tão grande que você realmente tenha uma experiência de fé e que você aumente a sua fé. Aqui, ó, fé é razão e fé é também emoção. Que o programa de hoje tenha ajudado você na razão e na emoção. Assim seja. Vem comigo, vamos lá. Nesse ano de 2023, eu passei por muitas dificuldades. A morte da minha mãe com câncer. E 15 dias depois que minha mãe havia morrido, eu que cuidava dela, eu descobri que eu também estava com câncer de mama. Já fiz
a cirurgia das duas mamas, era só numa, mas eu fiz nas duas mamas. Descobri muito recente, graças a Deus, foi com os exames periódicos, por isso que eu aconselho todas as mulheres a fazer os exames periódicos, né? E foi uma coisa difícil, porque eu perdi a minha sogra, 15 dias depois perdi a minha mãe, e depois, 15 dias depois, eu descobri que eu estava com câncer. E nesse período, o que me salvou foi a fé. Foi a fé, foi a Rede Vida, que eu assistia os programas junto com a minha mãe quando ela estava viva, e isso foi... Eu sempre assistia, mas isso aumentou, né? Eu não rezava o texto, só rezava com ela o texto. Então, a hora que ela foi, isso fez fazer a falta. Eu comecei a assistir o texto do Padre Lúcio. O programa do Dalcídio eu sempre assisto, porque eu sou madrugadora. Eu sou professora, então eu volto muito tarde para casa. E aí, até eu descansar, me apagar, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu assisti o programa do Dalcídio. Então isso sempre foi a minha sustentação. Então eu digo que hoje, eu ainda estou fazendo tratamento de químio, faltam 3 sessões, mas eu me considero curada. Eu considero curada pelo Cristo, eu considero curada por tudo que eu tenho passado. Então, eu acho que eu sou uma vitoriosa, porque eu continuo alegre, eu continuo demonstrando a minha alegria, e eu acho que as pessoas que têm essa doença têm que ser assim, não pode se deprimir por causa dela. A gente tem que ter a fé, eu acho que isso que todas as pessoas deviam ter quando estão doentes, ter uma fé. Se apegar em Deus, se apegar em Jesus e rezar, é a coisa que mais nos sustenta nessa nossa vida. Se a gente sem oração, a gente não é ninguém. A gente se perde, a gente não tem caminho. Então o único caminho é Jesus. Então eu acredito muito nisso, sempre fui muito católica, e depois que acontece uma coisa dessa, parece que a gente ainda renova. Eu não perdi a esperança, não perdi a fé, porque às vezes as pessoas, quando estão numa caminhada de fé, acontece uma coisa dessa, vários acontecimentos na vida, fala, poxa, Jesus nos abandonou. Não, é nesse momento que a gente percebe que Ele não nos abandonou, porque Ele nos deu força para segurar tudo isso, para segurar essa dificuldade que a gente está passando. Então, hoje, eu me sinto uma vitoriosa. Eu me sinto vitoriosa porque eu consigo passar por um tratamento com poucos efeitos colaterais, um tratamento extremamente agressivo. E eu me sinto bem, eu me sinto viva, me sinto alegre, eu me sinto viva. Então, essa vida é a Eucaristia que eu recebo todo domingo. É Cristo que está na minha vida sempre. Então, eu acho que eu aconselho as pessoas, eu peço para as pessoas se aproximarem mais de Jesus. Que o que está faltando nesse mundo é isso, essa aproximação para Jesus. E a Rede Vida traz essa bênção na vida da gente. Então, que as pessoas abram os canais, em vez de ficar com canais nada a ver, abra o canal da Rede Vida e assista. Abra o seu coração para Cristo. Todo mundo ali está falando alguma coisa, traz um psicólogo, traz um terapeuta. Então, são coisas que a gente vai vendo, vai ouvindo e vai entrando na gente, a gente vai se acalmando, vai relaxando e fala, puxa, Jesus não nos abandonou em nenhum momento da nossa vida. Ele está presente na nossa vida. Então, eu acho que é isso que é o mais importante de tudo. É saber que não importa as dificuldades que nós estamos passando na nossa vida. Se a gente tem Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade. O programa do Dalcídios nos dá esse ganho, né? Ele transmite essa paz, essa segurança, esse amor por Cristo. Então, quando ele transmite esse amor que ele tem por Cristo, a gente também começa a adquirir esse amor. Então, é isso que abre. Então, eu acho que não é só para a religião católica, não é para todos. Está aberto para todos. Todos necessitam desse amor, esse amor de Deus. Agora eu vou lá para a capela, vou me colocar em oração, pedindo por todos aqueles que estiveram comigo, rezaram comigo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, vem em nosso socorro. Assim seja. Amém. Tchau. Não posso mais ficar sem ti, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu
não vou sair daqui. Só saio